Pinchas, há muito e muito tempo, em uma cidade de Yamagata, província de Yamagata, no Japão, um samurai chamado Oba, o Rei, estava voltando para casa tarde da noite, depois de passar um tempo com os amigos dele. E está lá pela estradinha, lanterninha na mão, quando ele vê que algo está se aproximando na mesma estrada. Ele para, estranha aquilo se aproximando e vê que são pessoas. Na verdade, pessoas cupinchas fazendo uma... Como é que chama, né, romaria? Uma procissão. Como é que é mesmo? Procissão? Vai ficar com procissão mesmo. Procissão de velório, cupinchas. Várias pessoas cabisbaixas, roupas brancas, como mandava a época, e pareciam entristecidas. E carregando um féretro, cupinchas, que apesar disso não parecer, mas é um féretro, um cadáver. Oba, o rei, o samurai, estranhou, mas arredou o caminho e deixou que aquela procissão passasse por ele. E enquanto passava, ele notou que, poxa, isso aqui é uma procissão de algum samurai importante que morreu. Era grande, muito bem organizada, e pensou, mas poxa, eu tenho amigos samurais, mas não sei de ninguém que tenha morrido, nenhum samurai que tenha morrido. E estranhou ainda mais que aquele velório, aquela passeata de velório, que era comum naquele tempo em Yamagata, ocorresse de madrugada, geralmente de dia. Assim que ele interpelou um servente que estava passando e perguntou, com licença, mas é o velório de quem? E esse criado, um servo, virou assim, não, é de um grande samurai, cujo nome é Oba, o Rei. Ele mesmo. Nosso amigo samurai ficou extremamente assustado, ficou em choque. Como assim? Meu próprio velório? Ele estranhou barbaridade. E no que ele se virou, ele notou que aquela procissão de pessoas havia parado e todos estavam olhando para ele, como se estivessem olhando através dele, olhando para o vazio, todos parados. Imagina, né, que eu penso, nossa, que horror, olhando para ele. Oba, o rei, por sua vez, sentiu um calafrio na espinha, sentiu uma cachoeira de suor nas costas e ele nem pensou em correr, cupinchas, porque ele já estava correndo. Ele correu esbaforido, estava próximo da casa dele, em direção à casa dele, desesperado, confuso, em choque, que aquilo não era normal, e chegou ao portão da casa dele, que estava ali próximo. Só que quando ele chegou em frente ao portão, ele encontrou uma coisa singular. Ele encontrou um okuribi, uma fogueira de despedida para os mortos na frente da casa dele. A menos que fosse uma brincadeira, alguém importante daquela casa havia morrido, e essa fogueira era o sinal de que haviam terminado o velório dentro de casa e estavam fazendo a procissão. Em Yamagata antigamente faziam isso, pequenas fogueirinhas na frente da casa para primeiro demonstrar que estava ocorrendo o velório e para que essa fogueira guiasse a alma do morto ao outro plano. Oba, o rei, entrou dentro de casa e notou que não havia ninguém. Chamou todos de casa, esposa, filhos, criados, samurai, ele tinha dinheiro, e procurou, gritou o nome de todos e não havia ninguém. A casa parecia uma casa fantasma. Estranhando ainda, ele começou até a ficar deprimido. Saiu para fora de casa, nossa, o que é isso que está acontecendo comigo? E aí ele decidiu sair caminhando, cupinchas, e sem rumo, e caminhou por horas, cupinchas, e seguiu caminhando, até que um dado momento ele percebeu que ele estava em frente ao castelo onde ele trabalhava. Em frente do castelo. E ficou olhando para o castelo ali por um bom tempo, parado, pensamento turvo, sem entender o que estava acontecendo, quando ele sentiu uma presença. Era uma pessoa, um amigo dele, Yokoyama Tazaemon, um outro samurai. Nosso amigo Oba, o rei, ficou aliviado. Encostou com o amigo. Meu amigo,
estava acontecendo uma coisa muito estranha comigo. E ele explicou para Tazaemon o que havia acontecido. Tazaemon ficou impressionado, mas decidiu acompanhar o amigo até a casa dele, que curiosamente em frente ao portão da casa já não estava mais a fogueirinha, o resto de fogueira. O Oba, o rei, o dono da casa, e Tazaemon, Yokoyama Tazaemon, o segundo samurai, estranharam. A casa estava toda iluminada, estava com luzes acesas. Eles entraram, ele correu à porta e deu de cara com todo mundo. Bem-vindo, mestre. Boa noite, mestre. Ele, mas quem? Pouco tempo atrás ele estava aqui, não tinha ninguém. Onde é que vocês estavam? E os criados, serventes, passamos o dia todo aqui, mestre. Não saímos daqui. Desconcertado, né? Constrangido por ter feito o amigo, o samurai gordinho, né? O Tazaemon ter feito essa pernada toda. Ele pediu desculpas, ainda mais constrangido, acompanhou ele até o portão e se despediu dele, sabe? Inclusive a esposa de Oba, o rei, pediu desculpas, ele lá, aquela cara, né? Desconcertado. Bom, acabou aqui. Yokoyama Tazaemon foi embora para casa, pensativo. Poxa, mas o Oba, o rei, ele é um samurai de valor. Ele não é de mentir, mal bebe, não é louco nem nada. Muito estranho toda essa história que ele está contando. E bom, foi para casa, Yokoyama Tazaemon, e foi dormir. E dormiu. No dia seguinte, Cupinchas, logo de manhã cedo, 2 outros samurais foram até a casa de Yokoyama Tazaemon, só para comunicar que Oba, o rei, havia sido assassinado na noite anterior. Yokoyama Tazaemon ficou: como assim? Eu estava conversando com ele ainda ontem. Pois é. No velório, na leitura do sutra, ele lá pensativo e descobriu que o amigo Oba, o rei, havia sido assassinado a golpes de espada durante a noite e não havia nem pistas nem suspeito. Pois bem, terminada essa parte do velório, eles saíram na procissão, carregando o féretro. E seguiram pela estrada, todos aqueles serventes amigos, e ele lá pensativo, quando de repente passou por um vulto. E um vulto, sabe, de uma pessoa, parou um dos serventes e fez uma pergunta. E nisso, Yokoyama Tazaemon se virou e segurou o servente. Peraí, quem é que estava te perguntando? Certo? Ah não, segundo o servente, foi um senhor samurai que acabou de te perguntar de quem era o velório. Inclusive, não estava mais. Não estava mais. Havia desaparecido. Yokoyama Tazaemon, por sua vez, imediatamente percebeu o que havia acontecido e notou que ele e a comunhão dele, as pessoas que estavam na passeata do velório, estavam olhando justamente para o espírito de Oba, o rei, olhando para o vazio. Legal, né, Cupinchas? Uma espécie de looping temporal. Essa história, Cupinchas, ela é contada em Yamagata até hoje como um fato verdadeiro, ou pelo menos uma lenda com fortes indícios de ser, pelo menos eles acreditam que seja verdade.